Olá, olá, calorões, cansaço, sono, acordar no meio da noite encharcada, ressecamento, pele ressecada. Qual mulher que passou dos 40 a mais e já não começa a sentir esse sintoma? Então, seja muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo Viviane, e se você está passando por algum desses sintomas, é um prazer muito grande a gente poder passar por esses minutos e eu te convido a continuar por aqui, porque é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje. Saúde da mulher 40 a mais. Como a gente pode ter um alívio natural nesse processo de perimenopausa e menopausa com soluções naturais. Eu sou enfermeira há mais de 23 anos, naturopata, aromaterapeuta, psicoaromaterapeuta, trabalho com medicina germânica também. E quais são as estratégias naturais que a gente pode ter e que a gente tem de recurso para poder cuidar da nossa saúde? E são essas estratégias que eu quero te ensinar. Então, continua aqui para a gente poder fazer esse trabalho juntas. Vai ser um prazer muito grande. Então, já curte aqui essa live, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque esse é o nosso objetivo aqui de como a gente pode ir na causa raiz desses sintomas, como a gente pode entender esse ciclo natural que nós mulheres passamos, quais são os recursos que a natureza nos oferece para poder cuidar da nossa saúde, como esses calorões acontecem, o que acontece no corpo da gente que é mulher e como a gente pode cuidar disso. Então, seja muito bem-vinda. Então, vamos lá? Vamos entender esse processo todo? E como que a gente pode cuidar da nossa saúde de maneira natural. Que isso que é muito importante. Bom, então seja muito bem-vinda aqui. Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas não é por acaso que você caiu aqui. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que quando a gente se predispõe a abrir o nosso horizonte para poder nos cuidar, o universo contribui para que profissionais adequados se juntem ao nosso momento, que entendam aquele momento que a gente está passando, nos sensibilize e dê um recurso a mais e recursos a mais para entender as nossas necessidades. Então, o propósito da nossa aula e o propósito da minha vida mesmo é ensinar a mulher a ser protagonista da própria saúde. Eu falo que é ser rainha, a entender que quando a gente aprende a cuidar da nossa parte física, da nossa parte emocional, que a gente aprende a nos empoderar, a nos acolher, a saber que a gente não precisa terceirizar para outra pessoa, que a gente pode ter instrumentos muito ricos de ser ator da nossa própria saúde, isso é uma riqueza infinita. E a gente tem, sim, desde óleos essenciais, vários fitoterápicos, mas hoje a gente vai focar bastante aqui em óleos essenciais, que estão disponíveis. Um óleo essencial, ele não faz a função de um hormônio, um óleo essencial não vai fazer o nosso corpo produzir um hormônio, ele não faz isso, mas ao longo das nossas aulas, da nossa aula, e ao longo também de quando vocês forem acompanhando aqui no canal, e até de materiais que eu já tenho, que eu já escrevi sobre isso, vocês vão entender que a natureza do nosso corpo é manter um equilíbrio. A natureza do nosso corpo é justamente fazer com que a sabedoria do corpo, ela mantenha a homeostase. Então, ele não vai produzir um hormônio, mas ele vai fazer com que aquilo que está no nosso corpo volte a ter um reequilíbrio que vai sendo perdido ao longo do tempo. Mas isso é daqui a pouco. Então, quais são os sintomas, né? Quais são os óleos essenciais mais indicados para determinado sintoma que a mulher está apresentando em cada fase? O que é esse período de menopausa? O que acontece? Que fase que é essa? Quando que começa esse período na mulher?
Como que a gente pode utilizar um óleo essencial de forma segura? Sim, porque tem óleos essenciais que determinados tipos, grupos de mulheres, não têm indicação, sim, de serem usados para essa parte de equilíbrio hormonal. Sim, isso é real. E nessa aula eu vou começar a abordar, mas tem um material muito rico que eu já coloquei à disposição, que eu falo bastante sobre isso. Quais são os óleos essenciais mais indicados para determinados sintomas e quais são as soluções para esses calorões que a gente vai apresentando à medida que a idade vai evoluindo? Qual é o uso seguro e como usar os óleos essenciais de forma segura e para a gente se sentir confiante, sim, para cuidar da nossa saúde? Então, esse é o objetivo dessa nossa aula. Então, quando a gente fala sobre esse período, né, da menopausa, o que é isso? Muita gente, né, já ouviu falar, fala assim, nossa, fulano está entrando na menopausa, aquela mulher só pode estar na menopausa. Mas o que é? Menopausa é um processo natural que a mulher vai passar quando ela começa o início da vida, da fase reprodutiva da vida dela. Só que antes de chegar nesse período, que é o fim da fase reprodutiva dela, nossa, a gente começa antes por um período que é a perimenopausa, que é o quê? Quando os nossos ovários, eles começam a reduzir já a produção de hormônios. Então, quando que acontece? Toda mulher, quando ela começa, ela tem o primeiro ciclo menstrual, que é a menarca, que é a primeira menstruação, que pode variar, mas em média, lá por volta dos 12 anos de idade, a mulher tem a primeira menstruação, que é a menarca. E quando. Aí ela tem uma mulher que normalmente tem ciclos regulares, todo mês ela menstrua. A menstruação representa o quê? Que aquela mulher, naquele período, ela não engravidou. Então, o endométrio, que é a camada do útero, ela descama. Quando ela descama, tem o sangramento, que marca o quê? Naquele momento não aconteceu uma gestação. Então, o útero, ele tem uma queda de progesterona, que é um hormônio que o corpo produz, que naturalmente manteria uma gestação, ele descama e aí começa de novo um ciclo que o corpo acha que poderia de novo engravidar, aí vai aumentar estrogênio, vai aumentar vários hormônios no corpo da mulher, preparando uma possível gestação. Só que a cada 28 dias num ciclo regular, aquele corpo pensa, nossa, eu posso engravidar de novo. Só que isso vai acontecendo. Só que por volta lá, a partir dos 40, 45, geralmente, os ovários, eles começam a ficar surdos, literalmente. Então, eles começam a não responder ao estímulo do cérebro para ficar produzindo estrogênio, que é aquele hormônio que vai estimular o início desse ciclo todo, como se aquele corpo se preparasse para engravidar. Aí ele começa a ficar surdo, ele começa a cair a produção de estrogênio, lá por volta dos 40, 45 anos. Então, nesse período aqui, a gente começa a chamar de perimenopausa. Perimenopausa, quando esse estrogênio começa a cair, começa a dar no corpo da mulher vários sintomas que ela começa a sentir. Só que isso ainda não é a menopausa. Menopausa é o último ciclo da mulher. Só que esse último ciclo da mulher, então vamos supor que hoje essa mulher menstruou. E aí ela passa 12 meses sem ter nenhum ciclo menstrual. Então, aí, hoje pode ser considerado esse período de menopausa dela, de último ciclo menstrual. Essa mulher entrou realmente na menopausa, ela parou o ciclo reprodutivo dela. Isso pode acontecer, em média, lá pelos 52, 55 anos, que é quando a mulher interrompe realmente a fase reprodutiva dela. E tem o período pós-menopausa, que é aquela fase em que a mulher já completou o ciclo evolutivo, reprodutivo dela, ela já teve lá os seus filhos, geralmente ela está lá com os netos, com tudo. Então, é uma fase que
o ciclo biológico dela foi completado. Só que isso não quer dizer que ela parou a vida dela, vocês concordam? Então, ela tem uma fase de descoberta, de experiências, de coisas que ela foi acumulando ao longo da vida dela. Então, ela pode, sim, cuidar da parte física dela, e a gente pode, sim, ter estratégias para cuidar desses sintomas, para melhorar muito a parte de qualidade de vida dessa mulher. Porque 75% das mulheres, elas têm sintomas significativos que representam uma parte da qualidade de vida dessas mulheres, desde perimenopausa até menopausa e pós-menopausa, que representam muito para elas. Então, é uma grande quantidade de mulheres, durante essa fase, que têm sintomas, sejam calorões, sono, pele, várias coisas relacionadas à parte de libido, que representam na vida dela e para cada uma um impacto muito grande. Então, a gente tem várias estratégias das naturais, em alguns casos, sim, de ações multiprofissionais, da parte de psicologia, da parte de fisioterapia, da parte de medicina, porque em alguns casos tem sim indicação. Lembra que eu falei que o óleo essencial, ele não faz o corpo produzir hormônios? E hoje a gente sabe que com indicação médica e avaliação, tem várias estratégias da parte hormonal, mas isso é uma indicação médica, porque é relacionada à parte de doenças. Então, o profissional médico que pode avaliar a parte de hormônio que essa mulher pode e deve fazer uso. Mas da parte de naturopatia e da parte de cuidados naturais, a gente tem várias estratégias que podem ser feitas para o corpo dessa mulher voltar à homeostase, e fitoterápicos também. Então, multiprofissional, a gente tem muitas estratégias naturais que essa mulher pode e deve fazer uso para um alívio de um modo natural para esse cuidado do corpo dela voltar. Por quê? É um grupo muito grande de mulheres que tem a sua qualidade de vida comprometida por conta dos sintomas. Então, por volta ali dos 45 aos 55 anos, a os hormônios estrogênio e progesterona já começam a dar alterações que representam mudanças físicas e emocionais muito importantes e que dão um impacto muito grande na qualidade de vida dessas mulheres. E aí, o que, que a gente pode fazer de estratégias? Deixa eu só alterar aqui. Então, os principais sintomas da parte física: ondas de calor, os famosos fogachos e suores noturnos. O estrogênio baixo, gente, ele literalmente, ele altera o termostato que a gente tem lá no nosso cérebro, que regula a temperatura corporal. Então, a mulher, quando começa a ficar com estrogênio baixo, o corpo dela, ele desregula mesmo, é como se ele desregulasse o ar-condicionado natural que o nosso corpo tem, de saber regular para ficar ali uma temperatura adequada de 36, 37 graus. Ele dá um calor subitamente no corpo da mulher, principalmente à noite, que essa mulher transpira e ela não consegue controlar. Pode estar, às vezes, muito frio, qualquer outra pessoa pode estar com agasalho, e a mulher sente um calor muito forte, por conta da desregulação interna de temperatura que o corpo dela tem. Ressecamento vaginal, pela queda do estrogênio. Alterações na pele e no cabelo, pela queda do estrogênio. Insônia, também pela queda dos hormônios lá no sistema nervoso central. Essa mulher acorda no meio da noite, ela não consegue dormir. Desregula também a parte de melatonina, a parte de cortisol. Por quê? O estrogênio baixo altera também o cortisol. É aquele humor que fica um limiar muito baixo. Algo que antes ela conseguia lidar muito bem, uma pequena coisa dá um gatilho muito grande. Então, dá alterações hormonais e alteração de humor e um nível de irritabilidade muito alto. É quando os familiares falam: nossa, mas fulana, isso daqui antes não a irritava tanto, ela está muito agressiva ou não.
ansiedade, depressão. Uma névoa mental, um brain fog, a percepção dela é como se ela não, como se tivesse uma nublação. Não consegue ter uma clareza mental, uma tomada de decisão tão clara, atrapalha em relacionamento, ambiente familiar, parte profissional. Então, imagina no trabalho, alguém que não tem um nível de clareza ou de esclarecimento a respeito do que está acontecendo de alteração fisiológica e emocional por conta de uma queda de hormônio secundária a esse período que ela está passando, e às vezes na parte profissional as pessoas estão lá em cima, falando, não, calma, vamos olhar para qual fase da vida que essa mulher está, e ela mesma não consegue perceber. Então, às vezes, você que está vendo esse vídeo, pode estar acontecendo com algum familiar seu, não necessariamente você está passando por esse período, mas de começar a observar. A longo prazo, essa queda de hormônio predispõe a maior risco de osteoporose, porque a fixação do cálcio nos ossos também está relacionada a nossos hormônios a nos ajudam a fixar os nossos cálcios nos ossos. A queda desses hormônios predispõe também a uma maior fragilidade óssea na mulher. A queda do nosso estrogênio faz com que esse osso tenha uma maior fragilidade a médio e longo prazo. E não só isso, a parte óssea, muscular também, porque o músculo, ele fica atrofiado. À medida que a gente envelhece, se a gente não trabalha a nossa parte de musculatura, a gente tende a ter uma sarcopenia, uma diminuição do nosso músculo. E para ter ossos fortes, a gente precisa de músculo. Então, um banco muscular a gente começa antes na juventude. Mas se a gente não trabalha e depois com a queda dos hormônios, isso intensifica mais. Então, vocês têm noção de vários sintomas que às vezes essa mulher tem e são secundários a uma queda dos hormônios, estrogênio e progesterona. Principalmente esses emocionais, que a progesterona a gente fala que é o hormônio da calma, de quando a mulher está zen, está tranquila, o nível de progesterona dela tende a estar alto. Quando ele está baixo, predispõe a tudo isso. E como? E aqui está uma grande questão de como os óleos essenciais atuam nesses hormônios. Porque lembra que eu falei para vocês que os óleos essenciais, eles não vão fazer o nosso corpo produzir hormônios? Eles não vão fazer o nosso corpo produzir hormônios. Só que a gente tem grupos de óleos essenciais, porque os óleos essenciais, o que eles são? Eles são moléculas naturais que as plantas produzem, e as plantas produzem para se defender. Só que eles são moléculas voláteis. Então, as plantas produzem para se defender dos insetos, de condições do ar, do ambiente, de um solo que está encharcado, de um solo que é seco e tudo mais. Só que o que eles fazem? Quando eles fazem isso, eles têm, por eles serem moléculas naturais que as plantas produzem, eles têm dentro do nosso corpo uma ação física também. Uma ação física de se ligar a receptores. Então, a gente tem receptores espalhados não só aqui no nosso sistema olfatório. Às vezes a gente acha que um óleo essencial ele vai ter uma ação só no nosso sistema límbico de quando a gente inala, não. Todo o nosso corpo, literalmente, ele sente cheiro. Ele tem uma capacidade de perceber as moléculas dos óleos essenciais e ter ação em tudo. Então, e isso a gente sabe não só porque a nossa avó já fazia tratamento com plantas. Os óleos essenciais, se você for no PubMed, que é uma grande biblioteca de artigos científicos, tem mais de 26 mil artigos científicos falando sobre os óleos essenciais e a ação deles na nossa saúde e como ação complementar ao cuidado. Então, como nessa aula a gente está falando sobre a ação dos óleos essenciais para cuidar de modo natural e alívio natural nas questões da menopausa, eu quero separar aqui os dois grupos de óleos essenciais
que a gente vai falar sobre essa ação. Então, os grupos de óleos essenciais adaptogênicos e os grupos de óleos essenciais com ação fitoestrogênicas. Bem mais detalhado, eu falo nesse meu e-book que eu escrevi, que é Alívio Natural na Menopausa, que tem uma explicação mais científica mesmo, e até com uma indicação de cada grupo desses óleos, e principalmente a respeito dos fitoestrogênicos, de quando utilizá-los, principalmente para determinados grupos de pessoas que fazem tratamento. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Vamos falar primeiro dos adaptógenos. Então, o que é esse grupo de óleos essenciais e o que são os grupos dos adaptógenos? Os grupos de óleos essenciais dos adaptógenos são, lembra que eu falei para vocês das ações de que eles atuam na parte física e na parte emocional, que quando tem a queda dos estrogênios, a mulher fica muito irritada, muito estressada e tem uma elevação do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. É aquele que dá a sensação no nosso corpo de que tem um leão correndo atrás da gente 24 horas sem ter. E o estrogênio, quando a gente tem uma queda naturalmente no nosso corpo, essa queda é percebida no nosso sistema nervoso central como esse leão correndo 24 horas também. E isso dá uma repercussão sistêmica de várias coisas. Entre elas, de potenciais para elevar a pressão arterial, aumentar glicose, várias coisas quando o cortisol está alto. E dois óleos essenciais que têm uma ação sistêmica maravilhosa para contribuir para uma ação dessa de melhorar a percepção de estrogênio no nosso corpo, não é que ele vai substituir o estrogênio, ele não vai fazer isso, mas é que se o estrogênio está alto ou se o estrogênio está baixo, ele ajuda a regular essa parte do cortisol, a ylang-ylang e o gerânio, principalmente o gerânio, com essa função adaptogênica de regular essa parte do cortisol. Então, esses dois óleos essenciais usados com essa indicação é maravilhoso. Pode ser de uso tópico, uso inalatório, e aí vai de acordo, né, com o protocolo, né, de que cada um passar. Nesse e-book eu tenho várias receitas com segurança, que eu falo principalmente para um grupo de mulheres que têm histórico de pessoas que tiveram câncer de mama na família, com uso muito seguro e com referência. Por quê? Porque a grande questão de pessoas que fizeram tratamento com câncer de mama na família, está aí a ação de pessoas com o grupo de óleos essenciais com uma ação fitoestrogênica, que é a ação do Salves clareia e do funcho. Porque esses dois óleos essenciais, sim, eles, assim como as plantas, eles têm na composição moléculas semelhantes ao estrógeno. Então, esses dois óleos essenciais, a gente sim deve usar com muito cautela nesse grupo de pessoas. Por quê? Eles têm na molécula uma parte da molécula semelhante ao estrogênio. Então, no meu e-book, aqui nesse vídeo curto, e como é um público muito amplo que vai assistir a aula, e cada caso deve ser tratado com muita individualidade, e como profissional da área da saúde, como enfermeira e como naturopata, esse cuidado eu tenho de trazer sempre indicações e contraindicações muito específicas, e principalmente para alguém que já faz tratamento e acompanhamento médico, que seja feito também sobre cuidado e supervisão do seu médico. Mas aqui uma questão, pessoas que já tiveram câncer de mama com estrogênio-like, ou seja, com receptores de estrogênio positivo, que
com cautela, usar tanto a salves clareia como o funcho, por conta disso, por conta da molécula ser muito semelhante à molécula com ação fitoestrogênica, de estrogênio positivo. Então, pode sim utilizar, mas com cautela e dependendo por quê. Não é uma vez que você entrou em contato que a gente vai desenvolver qualquer coisa. Mas se a gente entrar em contato sucessivamente, assim como a epigenética, né? Não é porque eu comi um doce uma vez que eu vou ter diabetes. Mas se eu for exposta àquilo várias vezes, eu posso sim estar mais predisposta a tal evento. Então, em pessoas que já tiveram ou têm alguém próximo na família, usar com cautela. Mas nesse e-book eu tenho uma explicação bem detalhada e com receitas. Então, se alguém tiver interesse, no link da bio tem o link para adquirir o e-book. E dúvidas também podem colocar nos comentários, porque os comentários de vocês sempre são uma porta de contato para gerar outros vídeos, porque isso aqui é um caminho infinito, né, de comunidade para a gente trocar e ser uma comunidade de conhecimento, de trocas, de enriquecer, né, esse que eu falo que é o grande caminho da nossa vida. Mas então, retomando, os óleos essenciais, a gente separando nessa parte de saúde da mulher 40 a mais, a gente pode separar eles em adaptogênicos, o ilang-ilang e o gerânio, que tem uma ação adaptogênica mesmo, de modular aquela questão ali, ele não vai fazer produzir mais estrogênio, mas ele vai modular. E tem também o tomilho. O tomilho é muito bom para a questão da progesterona. Mas aí tem que tomar um cuidado também por conta do tomilho, do uso seguro do tomilho, porque o tomilho é um óleo essencial muito forte. Mas no meu e-book também eu falo bastante, eu falo mais do tomilho. E uma ação fitoestrogênica do funcho e da salves clareia, mas um cuidado para esse grupo estrogênio-like por conta da molécula ser semelhante à ação dos estrogênios. Então, esses grandes aliados que a gente tem aqui de sintomas, o gerânio é o óleo essencial da feminilidade. Então, ele tem uma ação adaptogênica tônica, né? Ele vai atuar no nosso sistema endócrino. Ele vai atuar lá nas nossas glândulas adrenais, que é aquela que eu falei para você, que vai ajudar a modular o nosso sistema do cortisol, aliviar essas flutuações excessivas do nosso humor. O ilang-ilang, ele ajuda também a reduzir o cortisol, ele permite essa modulação hormonal, e eu gosto muito dele também para resgatar aquela parte do feminino, aquela parte da autoestima feminina, da feminilidade, da delicadeza, daquela mulher que sempre teve que dar conta de tudo, de repente trazer mais ela para o delicado. E até se você observar, eu gosto muito dessa parte da psicoaromaterapia e uma parte até do Goethe, de olhar a característica da flor. Olha a delicadeza da flor de ylang-ylang. Ela está no topo da árvore. Até para colher ela, tem que ter um horário específico. Você tem que colher ela, você tem que pegar ela com delicadeza. Então, para resgatar o melhor da mulher. Então, começa a olhar essas pequenas coisas que vão trazendo a rainha que tem dentro. Lembra que eu falei lá no começo? Que a gente precisa trazer o melhor de nós. O melhor. E eu gosto muito do ylang-ylang para isso. Muito, muito, muito. Algumas mulheres, às vezes, sentem do cheiro do ylang-ylang e podem dar um forte, assim, ou mesmo sentem o cheiro do gerânio e sentem um forte. Mas começa a passar, às vezes, longe, passa na sola do pé. Mas começa a trabalhar essa parte do feminino. E a parte da salves clareia e do funcho, que eu falei para vocês, que eles se ligam a esses receptores de estrogênio, mas são maravilhosos para essa parte de alívio de ondas de calor e suor noturno. Por quê? Eles se ligam e eles têm a molécula semelhante aos receptores de estrogênio.
Então, se a pessoa não faz parte desses grupos específicos que eu falei, é uma excelente estratégia para a gente lançar a mão junto com outro óleo essencial, que daqui a pouco tem até uma receitinha aqui, tem uma receitinha nessa aula, fica aqui, não saia daqui. Aproveita, já curta o canal e se inscreve. Tem uma receitinha. Por conta disso, porque a molécula é semelhante. Então, a gente começa a mostrar. Lembra que eu falei que a gente tem receptores de óleos essenciais espalhados para o corpo todo? Não só inalando. Então, a gente já começa a informar para o nosso corpo: olha, tá tudo bem. Então, salva esclareia é um excelente. Aliás, para essa parte de alívio de onda de calor, eu gosto mais da salva esclareia junto com esse outro da receitinha que eu vou mostrar para vocês. E outros dois que eu amo, que é a lavanda e aqui é o olíbano, para a parte de ansiedade, que é para essa parte de reprogramação mesmo das nossas células, para bem-estar, para aquela comunicação. Lembra que eu falei que no pós-menopausa a mulher já chega para uma parte de sabedoria, de coisas que ela foi acumulando ao longo da vida toda? E a lavanda, ela é esse óleo da comunicação. E o olíbano é o óleo do espiritual. Então, da gente começar a trazer assim, nossa, o que eu fui acumulando ao longo da vida, que eu fui deixando, aquelas coisas que eu não consegui dizer, aquele carinho que eu não consegui expressar, porque é muito importante, porque não tem o final. Não é 55 anos é muito jovem ainda. Então, como que você quer passar os próximos 30, 40 anos da sua vida? Porque você tem que com qualidade de vida. E como que é essa qualidade? Como que é essa mulher? Então, começa a trazer isso. E lavanda e olíbano é maravilhoso para isso. Maravilhoso. E aqui, ó, lembra que eu falei que tinha uma receitinha, ó? Então, uma receitinha prática, assim, ó, para ondas de calor, ó. 4 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta, 4 gotas de gerânio, 2 gotas de lavanda, 10 ml de óleo essencial, de óleo vegetal, porque vai ser o óleo carreador. Aqui eu fiz uma receita geral, tá? Porque como tá na internet, mas se caso você não faça parte de nenhum daqueles dos grupos lá que eu falei, você pode colocar, ao invés do gerânio, a salva esclareia, tá? E aplicar no pescoço e peito, principalmente aqui na região do pescoço, para esses fogachos aqui, é maravilhoso. Por quê? A queda do estrogênio é que vai lá e confunde o termostato natural que a gente tem no nosso corpo, lá no hipotálamo, e o corpo vai reagir com dilatando os vasos. E aí, o que vai fazer? O corpo vai tentar resfriar, e aí dá aqueles calorões. E aí, o que os óleos essenciais são aliados? A hortelã-pimenta, ela tem uma ação refrescante. E o gerânio, ele ajuda, sim, nessa parte de regular o estrogênio. Mas se você não faz parte daquele grupo lá que eu falei, eu gosto muito da salva esclareia também, tá? Mas esse daqui também é maravilhoso. E outros também que são aliados, cipreste, lavanda. E aí, como eu disse para vocês, se você quiser mais informações mais completas, receitas, podem procurar lá no e-book que tem no link lá, tá? O cipreste também, gente, o cipreste para aterramento, para aqui e agora, para tirar aquela névoa mental, é maravilhoso, tá? E aí, para sono? Cuidados para sono, né? A queda do estrogênio, gente, ele reduz a serotonina. Aí leva a estado de tristeza, de ansiedade. Então, os óleos essenciais que abraçam, assim, a alma, que ajuda a melhorar a autoestima, né? Bergamota, laranja doce, a rosa damascena, a camomila romana, o sândalo, a lavanda, são óleos essenciais maravilhosos para essa parte de equilibrar as emoções. Para sono, você pode diluir óleos essenciais calmantes, assim, 30 minutos antes de dormir,
para melhorar o sono. Então, por exemplo, olíbano, lavanda, camomila romana, vetiver, laranja doce, pode diluir, aplicar na sola dos pés, aplicar aqui no peito. Para pele, para cabelo, para saúde íntima. Saúde íntima que eu falo é para regeneração mesmo, ou mesmo até para ajudar na parte de ressecamento vaginal. Porque ajuda, na menopausa, reduz a parte de colágeno, né? Diminui a elastina, a queratina. Então, óleos essenciais que ajudam na parte de regeneração celular. Lavanda, gerane, lang-lang, o alecrim para a parte de cabelo, olíbano. Lá naquele e-book tem receitas completas para toda essa parte aqui, tá? Então, se vocês quiserem, podem. Essa daqui é a imagem do e-book. Fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem adquirir nessa revisão, eu fiz uma revisão recente, foi o ano passado, em 2025. E eu acrescentei toda aquela parte que eu falei para vocês lá de fitoestrogênicos, lá tá bem completa lá com o protocolo. Então tá bem rico. Se alguém tiver dúvida a respeito daqueles grupos lá, tá bem rico, tá? Porque aqui realmente não é meu objetivo aprofundar. E a menopausa, gente, é uma fase que não é o fim. É uma fase de poder, de empoderamento. Sabe, a perimenopausa e a menopausa, eu falo que é a fase que a gente vai descobrindo o que fica e o que não fica na nossa vida. Aquilo que você fala, ok, isso daqui, que vale realmente a pena? Quais são as coisas que realmente importam? Aquela leoa que vem, quais são as estratégias que a gente tem para amansar essa leoa, sabe? Que ela não precisa ficar rugindo o tempo inteiro dentro da gente, nem a gente se defendendo o tempo inteiro. Tem como a gente aprender a força dela, usar a força de tudo que a gente aprendeu, porque ela foi importante até agora. A gente precisa da sabedoria dessa mulher, dessa leoa que existiu, a gente não pode negar que ela não existiu, mas que agora ela pode sim ser uma gata domável, mas domável para a gente. E tranquila. Ela pode ser leve, ela deve ser leve. E tem muitas estratégias para isso, que a natureza mesmo nos dá para a gente ter o protagonismo daquilo que a gente quer escrever na outra metade. E eu falo isso de um lugar de muita alegria, de muita honra, de muita honra, de muita honra. E eu te convido, se você quiser entender como essa onça que hoje tá indomável, tá desorganizada, tá doendo, tá batendo ainda na parede, mas como estratégias naturais a gente pode cuidar melhor dela, e eu quero te ensinar a cuidar, que você cuide dessa onça maravilhosa que está aí. Entre em contato comigo, o link está na bio, agenda uma consulta, porque pode ser presencial se você mora em São Paulo, online, mas saiba que essa conexão é real. Não perde essa oportunidade de fazer essa outra metade, um nível de empoderamento, que eu vou ficar tão feliz, mas tão feliz de ver você brilhar e ser leve e ser linda, que não tem preço. Muito obrigada e eu te aguardo. Eu vou te ver nessa consulta. Eu sei disso. Até.